Essa noite nós vamos estar então falando um pouquinho sobre a vida de Davi, né, já no finalzinho da vida de Davi, e eu gostaria de estar lendo com os irmãos 2 Samuel, capítulo 24, nós vamos ler o capítulo inteiro. Você que tem a sua Bíblia aí, se não tiver a sua Bíblia, o Reinaldo sempre tem colocado aí, né, os versículos aí na tela do seu computador, do seu celular, para que você possa acompanhar conosco. Leiamos então a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 24, e nós vamos então iniciar. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja, mas por que tem prazer nisto, ó rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei e a levantar o censo do povo de Israel. Tendo ele passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade e chegaram até Cádiz, da terra dos heteus. Seguiram a Dan, Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos aveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá e Berseba. Assim percorreram toda a terra e, a cabo de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes as iniquidades do teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caio eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou, e de Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para a destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi e lhe disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto, e vendo que vinha para ele o rei e seus homens, saiu e se inclinou diante do rei, com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para os holocaustos, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei Araúna, ó rei, Araúna oferece ao rei e ajuntou, que o Senhor teu Deus
te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não ofereceu ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 ciclos de prata, edificou ali Davi ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Essa é a palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós buscamos, ó Deus, a Tua face nesse momento, Senhor. Buscamos, ó Deus, a Tua presença, Senhor. Que nessa noite, Senhor, fale conosco, fala aos nossos corações, nos revele, ó Deus, a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender mais de Ti, Senhor. Possamos aprender mais da Tua palavra. E não sermos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bem, aqui está Davi no final da sua vida, né? Já tinha vencido muitos dos seus inimigos, e agora a Bíblia diz que Deus torna a se irar contra o povo de Israel. Né? No versículo 1 diz: tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas. A pergunta é justa a ira de Deus contra o seu próprio povo? Certamente sim, pois o seu povo constantemente pecam diante de Deus, pecam quebrando os mandamentos e os preceitos de Deus. O que nos livra, portanto, de mais punições e de mais pragas são as misericórdias de Deus. A pergunta é: por que e em quais circunstâncias Deus se irava com o povo? Primeiramente, quando havia idolatria. Nós podemos ver isso no decorrer aí de todo o livro do Antigo Testamento, os livros do Antigo Testamento. Quando havia idolatria, Deus se irava com o povo e ele via então com as consequências e as punições devidas. Ou quando havia injustiça do povo para com os mais pobres, os necessitados, então Deus também via com a sua justiça. Mas agora aqui nesse texto nós nos encontramos com um grande enigma. A Bíblia diz aqui em 2 Samuel 24, capítulo 24, versículo 2, e Deus, incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Já em Crônicas, 1 Crônicas 21, vai relatar o mesmo episódio, essa mesma parte da história, porém, em Crônicas vai falar da seguinte forma: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Então aqui a gente vê esse grande enigma, como resolver essa questão? A questão é que Deus se utiliza de vários meios e de formas para trabalhar o coração do seu povo, Ele vai usar aí pessoas, ele vai usar circunstâncias e até mesmo o próprio Satanás para nos moldar e nos trazer ao arrependimento. Deus, a Bíblia diz bem claro em Tiago 1, versículos 13 e 14, que a Deus não tenta ninguém. Então Deus não é o tentador. Se Ele não é o tentador, quem é o tentador? Satanás. Satanás é o tentador. Em 1 Crônicas 21 vai dizer isso. Ele tentou a Davi a enumerar o povo, a fazer o censo do povo, Ele vai fazer isso de diversas formas, através de sugestões, como fez com Judas, o traidor, incitações, como ele mesmo tentou incitar a Deus contra Jó, no capítulo 2, versículo 3. Deus, como juiz reto, Ele permitiu fazer de tal forma a incitar Davi, porque ele tinha um propósito, que através do pecado de Davi, o povo fosse punido por seu próprio pecado. Através da falha do caráter de Davi, e o povo então recebesse a sua punição. Deus nos comanda então a orar por aqueles que estão em posição de liderança, como nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 2 e 3. Então Deus nos manda, Deus nos ordena orar por aqueles que estão em posição de liderança. Por quê? Para que nós possamos viver vidas pacíficas, vidas de paz, momentos de paz. Porque a liderança tem um poder de efetuar a justiça
a favor de Deus, né? Amando de Deus, porque Deus assim o quis. Então nós devemos sim orar, e é isso que nós temos feito, né? Nós fizemos isso na segunda-feira, orando pela liderança do nosso país, liderança da nossa igreja, a liderança da sua casa, para que nós possamos viver dias de paz. Então a pergunta é, por que Deus queria punir o povo de Israel? Por que Deus queria punir o seu próprio povo? Porque eles seguiram a Absalão, né? Aí o filho de Davi, eles deixaram o rei Davi e seguiram então os passos de Absalão, um rebelde, né? Eles também seguiram a Seba, né? Como diz lá em 2 Samuel 20, versículo 1, diz que ele é filho de Belial. Nós sabemos disso, que ele incitou as pessoas a se tornarem contra o rei Davi, e ele falou, nós não fazemos parte dessa tribo de Jessé, nós não fazemos parte com o rei Davi, então o povo vira as costas para o rei, e esta foi a consequência. Por isso que Deus puniu o seu povo, porque eles escolheram outro rei e eles renunciaram o rei ungido por ele, que era Davi. Eles pensavam que eles tinham elegido então o melhor para si, mas não, eles já tinham pecado lá atrás com Saul, mas eles não aprenderam, né? Deus os alertou, mas eles não aprenderam. Primeira coisa que nós podemos ver aqui então, que Deus usa a Davi para punir o seu povo. O pecado de Davi, onde estava o pecado de Davi então em fazer o recenseamento do povo? Será que era pecado isso? Não, porque Deus ordena a Moisés, lá em Números capítulo 1, versículo 19, Deus ordena a Moisés a enumerar o povo, né? A questão é que Davi não tinha nenhuma necessidade ou autorização prévia para fazer isso, né? Então, Deus vem e pune a Davi por causa do seu pecado, porque ele pensava que o povo pertencia a ele, mas o povo pertencia a Deus, né? Davi sabia que para que fizesse o recenseamento do povo, era necessário se fazer oferendas, sacrifícios, né? Como vai dizer lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 12, quando fizeram o recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma, quando os arrolares. Então aqui está bem claro que quando fosse fazer o recenseamento do povo, era necessário então fazer esse resgate, né? Esse preço que era o sacrifício. Mas Davi não fez. Davi então, ele fez o recenseamento do povo para a sua própria glória. Foi esse o pecado dele, né? Mas o povo não pertencia a Davi. Davi tinha consciência das leis de Deus sobre o recenseamento do povo. Tanto é que ele não enumerou os jovens abaixo de 20 anos, que ainda não podia pegar em armas, pois era ilegal. Segundo aí, 1 Crônicas 27, 23, 1 Crônicas 27, 24, Números 1, 18... Então, ou seja, Davi estava ciente disso, mas mesmo assim ele fez o recenseamento do povo, porque ele estava ferido, ele estava magoado com a ação do povo quando o abandonou. E muitas vezes, nessas situações, nós tomamos decisões erradas. Quando nós estamos feridos e machucados, nós tendemos a tomar decisões que vão ter efeitos catastróficos muitas vezes, né? Então Davi enumera o povo para o seu próprio orgulho, para a sua própria glória, não de Deus. Como fez Ezequias, quando ele abriu ali, depois de Deus ter dado para ele 15 anos de vida a mais, ele abre as portas da sua casa, deixa que os embaixadores da Babilônia venham, e ele mostra tudo. Então o profeta pergunta, o que você mostrou? Ele falou, olha, eu mostrei tudo, não existe nada que tem no meu palácio que eles não tenham visto. E aí então vem as consequências, né, que nós já sabemos. Ele seria então saqueado pela própria Babilônia. Então, muitas vezes nós, pelo próprio orgulho, pela nossa mazela, né, a gente acaba às vezes tomando uma decisão que vai ter efeito catastrófico para as gerações vindouras. Então Davi colocou a sua força, né, no seu próprio intelecto, na sua própria habilidade, no seu poder bélico, naqueles soldados que ele poderia usar para a guerra, né?
Davi sempre consultou a Deus. Nós vemos a vida de Davi, ele sempre consultava a Deus. Senhor, devo eu ir? Devo eu fazer? Devo eu ir contra os meus inimigos? E Deus sempre dava as direções necessárias para ele. Mas agora que ele toma essa decisão sozinho. Se nós vermos um capítulo antes aqui, a gente vai ver sobre os três guerreiros de Davi, né? E nós sabemos que Davi tinha o coração do povo, ele não precisava disso, mas ele mesmo assim o fez, né? Segundo, Deus adverte a Davi de seu pecado através de Joabe. Aí no versículo 24 de 2 Samuel, versículo 3, fala assim: então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja. Mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Joabe era comandante do exército e ele resiste então à ordem de Davi. Não existia motivo, não existia a circunstância para que Davi fizesse esse recenseamento. Então não havia necessidade de Joabe cumprir essa ordem. Não havia necessidade de taxação do povo. O povo estava vivendo em um tempo de paz. Mas por que Davi fez isso? Pelo seu próprio orgulho. Então a obstinação de Davi, a sua falta de confiança em Deus, trouxe consequência ao povo de Deus. Aí Joabe fala: por que trazer assim culpa sobre Israel? Em 2 Crônicas 21, 3, 1 Crônicas 21, 3 ele vai falar isso. Nós pecamos contra Deus porque somos conduzidos por nossos desejos carnais. Todas as vezes que nós somos tomados pelos nossos desejos carnais, nós pecamos contra Deus. A obstinação do coração de Davi prevaleceu contra a vontade de Deus. Pecados feitos em público têm que ser tratados em público. Algumas vezes nosso orgulho e ira vem à tona e fazemos coisas estúpidas. Tomamos decisões erradas, destrutivas. Moisés foi tomado por essa emoção. Quando Deus falou para ele: fale a rocha para que saia água, ele pega o seu cajado e bate na rocha, a água sai. E ele fala para o povo de dura cerviz, ele chama a atenção do povo, mas ele mesmo tinha pecado contra Deus, e Deus então o disciplina e fala: você não vai entrar na terra prometida, e isso foi feito em público. Consequências, quais são as consequências então? Ele não entraria nessa terra prometida, e todo mundo estava ciente disso. Arão fez um bezerro de ouro, e se não fosse a intercessão de Moisés para com a vida dele, Deus o teria consumido. Então, muitas vezes através de pressão que nós sofremos, acabamos tomando aí decisões erradas. Pedro, quando ele está ali com gentios, comendo com gentios, vem um grupo ali de judeus e vê ele naquela situação, do mesmo jeito que ele estava, ele se levanta e vai embora, deixando para trás uma impressão de que os gentios eram inferiores aos judeus. E aí vem Paulo e publicamente o repreende. Aquilo que nós fazemos em público tem que ser confrontado em público. Davi pecou em público, ele escandalizou o povo, e ele recebeu a própria punição em plena luz do dia, através do seu próprio filho. Porém a palavra do rei prevaleceu. Davi não somente pecou contra Deus, como também conduziu outros ao mesmo erro. Em Mateus 18, 6 fala assim: ai daqueles que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. Eles começaram o recenseamento pela parte distante do leste, Jordão, depois para Dan-Jaã, em direção a Jerusalém. 9 meses e 20 dias depois, o recenseamento estava pronto. Davi gasta em torno aí de 9 meses e 20 dias, e foi, por sinal, esse foi o tempo que ele levou para se arrepender quando ele pecou com Betseba. Foi o tempo do filho dele nascer, e aí Deus tira então a vida do seu filho. Então Joabe, ele se nega a enumerar a tribo de Levi e de Benjamim. Aí ele diz assim, em 1 Crônicas 21, 6. Porém os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe.
Até quando Davi fazia a vontade de Deus, o povo escutava, mas agora nem o seu maior comandante o respeitava. Ele perdeu aquele respeito que ele tinha no capítulo anterior, no capítulo 23 de 2 Samuel, né, que eles até mesmo desceram lá na terra dos inimigos, pegaram a água para Davi beber. Agora ele perdeu o respeito do seu próprio comandante. Mas Davi, ele tinha algo interessante, porque ele se arrependia dos seus pecados, ele se arrependeu do mal que ele tinha feito. Capítulo 24, versículo 10 de 2 Samuel diz assim: sentiu Davi bater-lhe o coração, e depois de ter havido recenseado o povo. Então Davi tinha um coração quebrantado, né? A Bíblia nos diz lá em Salmo 51, versículo 17: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Reconciliação, então Davi busca essa reconciliação para com Deus. Davi busca estar novamente em um relacionamento com Deus. Muitas vezes nós vamos pecar, muitas vezes nós vamos errar o alvo, mas Deus nos dá uma segunda chance de nos reconciliarmos. E Davi rapidamente, quando ele sente que ele tinha feito era errado diante de Deus, ele vem, ele se humilha. Ele disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Quando nosso coração produz seus ídolos, procedemos de forma louca. Salmos 14, versículo 1 diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Quando nós andamos nos caminhos errados, quando nós andamos fabricando nossos próprios ídolos, é como se nós estivéssemos dizendo, não há Deus. Porque se Deus existe, Ele é um Deus justo e Ele tem que punir o pecado, Ele tem que punir as nossas iniquidades. Davi então põe sua confiança na misericórdia de Deus. Então, Davi recebeu de Gade, né, o profeta que estava com ele ali, 3 possibilidades de castigo por sua desobediência. Seriam esses: 7 anos de fome sobre a terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste, que nós sabemos que mataria 70.000 pessoas. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Deus então testa o coração de Davi. Davi poderia ter escolhido facilmente a punição mais branda, que poderia ser 3 dias de praga, né? Melhor do que 7 dias de fome, melhor do que 3 meses fugindo dos seus inimigos, seria 3 dias de praga. Mas ele escolheu cair nas mãos de Deus. Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Escolha o que é melhor para mim, porque eu não sei fazer isso. O Senhor sabe o que é melhor para mim, né? Mas ele escolheu então cair nas mãos de misericórdia de Deus. Deus é rico em misericórdia. Efésios 2:4. Pelo nosso pecado nós merecíamos a morte. Versículo 15. A alma que pecar, esta alma também morrerá. Ezequiel 18, versículo 20 a 24, vai falar sobre isso. Então o nosso pecado, o salário do pecado é a morte. Nós sabemos disso, né? Mas Deus é rico em misericórdia. Versículo 16. Davi estava certo sobre Deus. Melhor seria cair nas mãos dele, que é misericordioso, do que nas mãos dos seus inimigos, que seriam implacáveis para com Davi. Davi então intercede a favor do povo. Versículo 17. Eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas, que fizeram? Nós ouvimos um outro relato como esse, mas no Novo Testamento, quando Jesus, o próprio Cristo, diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. O sacrifício, então, era necessário para que se houvesse redenção. Versículo 18 a 25 vai falar sobre isso. O sacrifício deveria ser oferecido no lugar aonde cessou a praga, ou seja, na eira de Araúna, o Jebuseu, né, nos versículos 16 e de 18 até 19. Então, Davi chega ali, antes dele chegar à terra onde ele deveria fazer o sacrifício. Araúna então o avista de longe, e ele oferece gratuitamente todos os elementos para o sacrifício, versículos 20 e 23. Então Davi recusa a sua oferta e se prontifica a pagar por
todo Israel o preço que cada um deveria ter feito lá do começo. E como aplicação para nós essa noite, meus queridos, nós devemos reconhecer primeiramente o nosso pecado diante de Deus. Toda vez que nós pecamos contra Deus. Sentiu então Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Versículo 10 do capítulo 24 de 2 Samuel. Nós pecamos contra Deus, nós nos rebelamos contra o nosso Criador. A Bíblia diz lá em Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Somos todos pecadores, somos todos necessitados da glória de Deus, das misericórdias de Deus, que são as causas de nós não sermos consumidos. Em momentos como esse de pandemia, devemos nos apoiar nas misericórdias de Deus, e não em nossas próprias forças, nosso próprio intelecto, naquilo que a gente pode fazer, mas nós precisamos sim depender de Deus. É Deus quem nos sustenta. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caímos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então Deus nos chama essa noite a nós nos entregarmos nas mãos dEle e deixar que Ele faça justiça por nós. E se nós pecamos contra Deus, nos quebrantarmos diante dEle, irmos nos nossos joelhos e pedirmos perdão porque nós pecamos contra Deus. E quando nós pecamos contra Deus, a punição virá. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É Deus quem nos livra do mal. Segundo, Deus é um Deus rico em misericórdia. Sem Cristo o mundo estaria perdido. O mundo andava sem rumo, sem direção, sem esperança. A maldição de Deus estava sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus então se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, versículo 18. Através da desobediência de Davi veio a maldição. Assim como a maldição entrou no mundo através do primeiro Adão. Mas não para por aí. Através da obediência de Cristo em todas as coisas, recebemos então a graça para a obediência por fé. Ele então considerado o segundo Adão. Davi pensava que a ele o povo pertencia. Paulo nos diz que somos parte do número daqueles que foram comprados por seu sangue e que pertencemos a Cristo. Romanos capítulo 1, versículos 5 e 6. Nós pertencemos a Cristo. Um alto preço foi pago para que nós fôssemos resgatados. Ele nos transporta então das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transporta do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. A misericórdia de Deus então foi manifestada em Cristo. Antes então do anjo atingir a Jerusalém, Deus o impediu, como diz lá em 2 Samuel 24:16. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo do Senhor então já estava pronto a trazer punição, mas Deus fala: basta. Quem era esse anjo do Senhor? Não era Miguel ou Gabriel. Ele é uma pessoa que aparecia em vários personagens, em várias partes da Bíblia, do Antigo Testamento, né? Aqui diz que o anjo do Senhor aparece a Agar, a serva de Sara, e ela diz: eu vi a Deus. O anjo do Senhor também aparece a Jacó, e ele diz: eu vi a Deus. O anjo do Senhor também aparece a Abraão, e ele mesmo se pronuncia, dizendo que ele é o Senhor, que ele é como o Senhor. O anjo do Senhor aparece por todo o Antigo Testamento, e pela última vez nós vamos ver esse anjo aparecendo no livro do profeta Zacarias. Esse anjo, ele trazia consigo a palavra de Deus, a vontade de Deus, as misericórdias de Deus e o julgamento de Deus. Ele então é a pré-encarnação da palavra de Deus, o Verbo. Então Deus não poupou o seu próprio Filho.
antes o entregou por nós. Deus interveio em nossa história, Ele transforma a nossa história. Como a palavra de Deus nos diz, Ele nos transportou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus fez isso através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, Ele entra na nossa história, assim como Deus intervém aí nessa história de Davi, na punição, na praga. Deus, então, envia o seu Filho, João 3,16, e Ele vem para ser o sacrifício pela redenção. O sacrifício humano não seria suficiente para a remissão dos nossos pecados, porque Davi mesmo se prontificou para morrer no lugar do povo, Moisés se prontificou a morrer no lugar do povo, Elias e muitos outros. Mas nenhum sacrifício humano seria suficiente. Somente Deus teria esse poder de dizer, basta. Em outro momento que nós vemos isso é no Novo Testamento, quando Jesus está ali na cruz, e aí antes dele dar o seu último suspiro, ele diz, tetelestai, está consumado, acabou, a vitória está ganha. Jesus Cristo venceu a morte, Ele venceu o poder da morte sobre a sua vida. Ao invés de 3 dias, como Deus tinha prometido, Deus reduz esse tempo, provavelmente 1 dia. Porque Deus, Ele é rico em misericórdia, como Davi mesmo acreditava. Então, Davi se oferece como sacrifício, mas esse sacrifício não seria o suficiente. Ele diz, eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas, o que fizeram? Outro momento que nós vamos ver isso é com o episódio onde Jesus está ali na cruz, e Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus Cristo se colocou em nosso lugar, Ele tomou sobre si a nossa humilhação. A salvação, e nosso último ponto aqui para a nossa aplicação, a salvação foi de graça para nós, mas para Cristo teve um grande preço, Ele pagou pelo nosso resgate com a sua própria vida. A remissão teve que ser paga pelo sangue de Jesus. Jesus Cristo interveio na nossa história. Então a gente vê aqui que o rei Araúna tenta oferecer ao rei, né, todos os elementos ali para o sacrifício, as madeiras, o boi, tudo, mas ele não aceita a oferta, né? Por quê? Olha aqui, o que a Bíblia nos diz em Isaías 53, versículos 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus não precisa do nosso sacrifício, Ele precisa dos nossos corações. Mas a pergunta é, o que nós poderemos oferecer a um Deus tão bondoso? Olha o que o salmista diz aqui em Salmo 116, versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje. O que você tem para oferecer? Segundo Paulo, só existe uma coisa que nós podemos oferecer ao Senhor. E essa coisa, ela se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós experimentemos essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é algo contínuo, todos os dias, no nosso local de trabalho, na nossa escola, com os nossos amigos. Nós precisamos nos oferecer a Deus, o nosso corpo, os nossos pensamentos, nossas ações, nossas atitudes, que elas sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional.
Talvez você tenha enfrentado grandes dificuldades durante essa situação que nós temos vivido, essa pandemia. Talvez você se sinta desencorajado. Talvez muitos voltaram às suas práticas pecaminosas. Muitos têm voltado aí para a bebida, para as drogas. Mas Deus nos ordena que nós ofereçamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Esse é o nosso culto racional. Então, gostaria de orar com vocês agora, onde você estiver aí na sua casa. Baixe sua cabeça, se coloque diante do Senhor, seja como Davi, colocou-se diante do Senhor e se prostrou diante dele e pediu as suas misericórdias. Oremos. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que nos transforma todos os dias em pessoas melhores. Não pelo nosso próprio mérito, nós não temos mérito nenhum. Senhor, nos ajude, ó Deus, a trazermos sempre glória ao seu nome, Senhor. Ó Deus, e se nós temos pecado, Senhor, se nós temos levantado ídolos em nossos corações, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos transforme, ó Deus, de dentro para fora, Senhor. E que nossas vidas, ó Deus, seja uma luz, seja um holofote nas trevas desse mundo, Senhor. Que nós sejamos um exemplo a ser seguido, ó Pai. Que nós, ó Deus, sejamos como Paulo, ó Deus, que falou para aqueles que o seguiam: sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida de santidade, Senhor. Quantas vezes, ó Deus, nós temos nos entregado, ó Deus, às paixões carnais, ó Deus, às coisas, ó Deus, desse mundo, Senhor, e temos nos esquecido do Senhor. Deus, nos ajude, Senhor, nos transforme, ó Deus. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, a quem pagou por nós, ó Deus, o resgate através da sua própria vida. É que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.